Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Sábado de carnaval, olha a fera aqui comigo, Gustavo Mota. Tá tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu ídolo. Sabadão de carnaval, daqui a pouco tem folia, daqui a pouco tem desfile, a gente trabalhando muito, né? É verdade, já teve bola rolando, a gente vai atualizar vocês, né? Porque ontem teve um jogo importante, que foi Boa Vista e Portuguesa, 2-2. Hoje tinha um jogo atrasado, que era Flamengo e Volta Redonda, Flamengo 3-0. Então, como fica a situação do campeonato? Vamos falar também de Vasco e Fluminense na quarta-feira, vamos falar sobre as contratações, vamos falar sobre o Diego Souza, que largou o futebol, né? Chegou, deu para ele e achei muito legal o que ele falou. Já já a gente vai comentar, mas antes peço para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para você entender que o nosso trabalho é legal, e o YouTube também. Aí ele recomenda o nosso vídeo para outras pessoas. Tá a folia comendo, mas a gente está aqui, né, trazendo as notícias, trazendo aqui pessoas importantes como meu amigo Gustavo Mota, e vai ter aqueles abraços. Tá todo mundo gostando daquela brincadeira nossa dos abraços aí também. Tudo isso depois que você der o joinha e depois dela a vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Estou aqui com meu amigo Gustavo Mota. Deixa eu começar atualizando a Taça Guanabara, porque à tarde no Maracanã, em ritmo de folia, Flamengo 3-0 no Volta Redonda, Gabigol, Pedro e também o Ayrton Lucas. A renda foi de R$ 1.374.860, 40.884 pagantes, 42.373 torcedores presentes ao Maracanã. Bem, agora a tabela atualizada, as principais colocações: Fluminense primeiro 17 pontos, Flamengo segundo 15, Nova Iguaçu é o terceiro com 14, Vasco, quarto colocado com 12, em quinto, Botafogo e Boa Vista com 11 pontos, em sétimo, Madureira e Portuguesa com 10 pontos, são as principais colocações da Taça Guanabara. E aí, Gustavo? Ídolo, vou te falar que hoje foram 3-0, mas o Flamengo poderia ter feito uns 6, 7 tranquilamente. O Volta Redonda só conseguiu chutar uma bola na trave, se eu não me engano, aos 12 do segundo tempo, mas o goleiro Paulo Henrique fez boas defesas. Pegou muito, né? Chute do Luiz Araújo, chute do Gabigol, cabeçada de Ciclano, chute de Beltrano. Então, assim, o goleiro do Volta Redonda, apesar de ter tomado 3 gols, ele teve uma boa atuação, se adiantou no pênalti, mas pode colocar ali que pegou um pênalti do Pedro, teve que voltar, o Pedro foi e na segunda tentativa marcou. Mas o time do Volta Redonda não tá dando mole não, é porque de fato existe uma disparidade, principalmente no elenco, muito grande. Até porque o Flamengo, aos 20 do segundo tempo, o Tite tira Alain de la Cruz e Vitor Hugo e coloca Arrascaeta, Gerson e também colocou o Pulgar. Então imagina, botou os títulos, sai 3 que já estavam jogando bem e entrou outros 3 que são melhores ainda. Então, enfim, isso dificulta ainda mais para o time do Volta Redonda conseguir acompanhar, né? Mas o time do Volta Redonda tá bem redondinho esse ano. Começou mal o campeonato, né? Só que se vencer o jogo do meio de semana, que é contra o Botafogo, já volta para a briga. Então é jogo de 6 pontos, Botafogo que não abre o olho dele, não. É isso aí. Então a gente já começou com esse jogo. Agora vamos para Vasco e Fluminense quarta-feira, dia 14 de fevereiro, 21h30 no Maracanã. Como a gente vem informando, Dimitri Payet retorna à equipe depois de cumprir a suspensão. O Vasco deu folga aos jogadores ontem e hoje volta a treinar amanhã cedo no CT Moacir Barbosa. O Paulinho já passou pela cirurgia de joelho, a cirurgia foi nesta sexta-feira, agora é fisioterapia, joelho direito do Paulinho, falta a cirurgia do Jair, essa é no joelho esquerdo. Antigamente, o jogador fazia uma cirurgia, o médico dava uma previsão de quanto tempo
Depois eles começaram a dar uma previsão um pouco mais larga para o cara voltar antes. Agora eles não dão mais previsão. Não, faz parte, né? A lesão foi de fato muito grave, então acho que é até uma medida de precaução, né? Porque às vezes o jogador reage não tão bem quanto o esperado, e aí acaba que 6 meses viram 10 meses e que, enfim, acabam virando uma temporada inteira. É muito prejudicial para ele, porque começou bem, estava ajudando o Vasco, estava sendo peça fundamental nesse esquema do Ramon Dias, participando ali efetivamente do esquema do meio de campo. É triste porque é um jogador que terminou bem o ano, começou melhor ainda, então teria grandes oportunidades. O Vasco perde muito. O Alexandre Matos tem batido bastante nessa tecla da dificuldade de realizar as contratações, então perder um reforço, né, podemos dizer assim, que teria nessa temporada é ainda mais prejudicial para o Vasco. É isso aí. Agora, tem uma coisa interessante que vai chegar semana que vem, mais um reforço do Vasco, que é o Juan Esforça. Aliás, amanhã, de repente, a gente vai ter oportunidade de vê-lo no jogo da Argentina com o Brasil, o jogo das 5h30 da tarde. No último jogo ele não foi titular, ele ficou no banco de reservas, eu fui dar uma conferida. Mas é um atleta de 21 anos, já de uma larga experiência, mais de 100 jogos pela equipe do Nils, muitos jogos pela seleção de base da Argentina. Está custando aí algo em torno de 25 milhões, mas dependendo das metas, o preço até aumenta e o Vasco pode chegar a pagar até 35 milhões por ele. E por falar em contratação, eu já quero falar contigo sobre esse jogo do Brasil. A imprensa está fazendo aquela soma em 8 reforços aí, o Vasco teria já investido, né? As pessoas usam a palavra gastou, investido, né? É investimento em 8 reforços 2024. O zagueiro João Vitor, o atacante Adson, comprou o lateral direito Paulo Henrique, né? Está trazendo aí o Juan Esforça, falta fazer exames médicos e assinar. Trouxe o Robert Rojas, comprou o Matheus Carvalho junto ao Náutico, trouxe o Pablo Galdames e pagou pelo empréstimo do Praxedes de 1 ano lá junto ao Bragantino. E foram vendidos o Gabriel Peck e o Marlon Gomes. Eu estou sentindo, eu não sei se você no papo com seus amigos, qual o nome do vovô? Vovô Dejaí. Dejaí, com o seu tio que é vascaíno? Tio Jerônimo. Tio Jerônimo, se eles estão nessa vibe aí de muitos vascaínos querendo, poxa, mas a 77 está muito devagar para contratar, mas olha aqui, 8 reforços. Tem isso, né? Muita gente, a grande torcida do Vasco acha que precisa de mais reforços, pelo menos mais uns 3 grandes nomes, né, que impactem o futebol brasileiro. Mas eu acho que é muito também de olhar para o lado, né? Porque, enfim, você vê o Flamengo trazendo o De La Cruz, que é o principal meia do Uruguai. O Vinha, que é o lateral esquerdo titular do Uruguai. Está negociando também com outros jogadores grandes. O Botafogo trazendo também grandes jogadores. O Fluminense trazendo Renato Augusto e reforçando o elenco, Terãs, enfim. Então acaba sobrando para o Vasco, que em tese tem até um poder financeiro maior do que o time do Fluminense, pelo investimento que a 777 espera fazer. Então, acreditava-se que o Vasco teria um pouco mais de força nessas negociações, visando a temporada, visando um trabalho com o Ramon Dias, que ainda não está acontecendo, mas a gente espera, óbvio, né? A janela vai até março, a temporada começa, de fato, lá para abril. Ainda mais para o Vasco, que não joga Libertadores, enfim. Então tem tempo até começar de fato a temporada regular, mas a torcida fica impaciente, o time está se formando, está ganhando casca, está ganhando o olhar do Ramon Dias, e o Alexandre Matos já deixou bem claro que mais contratações virão. Ele já recomendou 3 nomes, a 77 está no processo de aprovação. Se eles forem reprovados, outros nomes também serão recomendados. Então agora é esperar, é paciência. Óbvio que o torcedor... É difícil pedir paciência para o torcedor, ainda mais depois de um ano como foi ano passado, mas agora é paciência. Na verdade, são vários anos sem ganhar nada, né? Então são o torcedor muitos bate anos. o desespero. É isso aí. E o dono lá, não sei nem falar o nome do cara lá da 77, olha para a torcida,
perto da imprensa e diz, esse é o último Flamengo e Vasco que vai ter essa disparidade financeira aí. Pô, todo mundo passa a acreditar. Né? Ele falou demais. Ele chegou, falou, prometeu, Abel Braga rechaçou em cima. Então, assim... Vai ter mais sofrimento. Criou-se um ambiente mais hostil e em prol do Vasco que eles não cumpriram. Então, isso também gera uma revolta do lado do torcedor. Porque... Óbvio que assim, a gente não quer tentar comparar porque são situações diferentes, mas o John Textor, no lado do Botafogo, as promessas que ele tem feito, ele tem cumprido. O Botafogo acabou de trazer a maior contratação da história do futebol brasileiro. Óbvio que existe as suas linhas miúdas, existe, as suas letras miúdas ali no contrato, mas hoje o Luiz Henrique é a maior contratação do futebol brasileiro, que era o que o John Textor havia prometido. O Botafogo ia elevar o seu nível tecnicamente, o elenco, enfim, ia brigar por coisas grandes. E era o que a torcida do Vasco esperava da 777 também. Vamos torcer para que nesses nomes que o Alexandre Matos está recomendando, chegue jogadores que a 77 aprove e que cumpram também com o que o Vasco precisa para essa temporada. É isso aí. Gente, saiu a tabela da Copa do Brasil, saiu ontem à noite, já no final da noite, e no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, 19h30, jogam Audax e Portuguesa lá em Saquarema, em Bacaxá, no Elci Resende. Dia 27 de fevereiro, terça-feira, 19h15, Atlético e Volta Redonda em São João del Rei. Nesse mesmo dia, dia 27 de fevereiro, terça-feira, 9h30 da noite, Marcílio Dias e Vasco no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina. No vídeo de ontem até trouxe uma informação de um inscrito nosso, que o ingresso está custando R$700, está salgadérrimo. Dia 28 de fevereiro, quarta-feira, 3h30 da tarde, o Olaria enfrentando o São Bernardo, lá na Bariri, no estádio Mourão Filho, e às 19h30, Itabuna e Nova Iguaçu, no estádio Mário Pessoa, Itabuna, na Bahia. A cota do Vasco é R$1.470.000, os demais clubes do Rio de Janeiro, porque não tem ninguém na Série B, R$787.500. E a segunda fase, os jogos nos dias 6 e 13 de março, são as datas que já estão definidas. O Diego Souza anunciou que está deixando o futebol, né, o fim da carreira. Ele é cria do Fluminense, começou como volante, passou por diversos clubes, mas achei legal que ele disse o seguinte: vão morar no meu coração o Vasco, filho dele inclusive é vascaíno, o Grêmio e o Sport Recife. Foram clubes aonde o Diego Souza realmente se destacou mais, né? Exatamente. Ele participou da última grande fase do Vasco, né? Aquele time com Alexandro, Éder Luiz, Fernando Praz, ganhou a Copa do Brasil, quase venceu a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E tem um dos lances mais emblemáticos da história do futebol, isso aí, que ele bate para fazer o gol em cima do Cássio, né? E o Cássio com a pontinha do dedo tira aquela bola. E é um lance que, assim... Aí o Paulinho vai lá de cabeça e faz o gol do Corinthians. Fica marcado pro resto da vida, né? Não quer dizer que o Vasco seria campeão, mas por ter perdido pro Corinthians e o Corinthians ter sido campeão, a gente meio que equaliza que o Vasco também seria favorito naquela sequência de Libertadores. Aquela seria a bola, né? Seria a bola que classificaria o Vasco. É óbvio que com certeza o Diego Souza deve ter remoído esse lance por muitos anos, mas faz parte, né? Só tá lá quem perde, quer dizer, só perde quem tá lá. E ele estava lá naquela bola. Enfim, todos os outros jogadores que participaram daquele elenco já falaram que quem é jogador teria tomado a mesma decisão que ele, porque de fato o Cássio naquela temporada estava iluminado, não à toa. Ele foi eleito melhor goleiro da Libertadores e melhor goleiro do Mundial, que foi disputado posteriormente contra o Chelsea. Então, assim, era um goleiro que estava numa fase surreal. Qualquer outro lance ali, também possivelmente ele teria defendido. É isso aí. Gente, o futebol feminino, o Vasco anunciou o patrocínio do Guaraná Antártica e é o maior patrocínio da camisa do futebol feminino do Vasco da Gama. E os jogadores de folga retornam aos treinamentos amanhã. Prometi falar de seleção pré-olímpica, porque amanhã às 5h30 a gente vai ficar de olho
Tem Brasil e Argentina em Caracas. Brasil ganhando, ele classifica. Empatando, pode se classificar? Pode, mas vai depender do jogo do Paraguai com a Venezuela na questão de desempate. O melhor é ganhar da Argentina e se classificar. Micael, Kelvin, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Riquelme, Bruno Gomes, Andrei, Alexander e o Maurício, John Kennedy e Hendrick é o time que a gente está aguardando. Você também concorda comigo que você esperava mais desta seleção, não pelo Ramon, mas pelos jogadores que ele chamou? Esperava bastante dessa seleção, porque assim, tem muitos jogadores que estão acostumados a decidir. Então, apesar da pouca idade, né? O Hendrick acabou de decidir um Campeonato Brasileiro, John Kennedy decidiu uma Libertadores. E tem Marlon Gomes, e tem Micael no gol. Então, assim. O Marlon teve uma fissura, né? Aí voltou. Mas enquanto jogou, esteve bem. Exatamente. Então, tem o Gabriel Peck, tem outros jogadores também, o Alexander. Então, assim, são jogadores que. O Andrei Santos, apesar Maurício. da pouca idade. Maurício também, grande destaque do Internacional, inclusive, apesar do pouco desempenho dessa seleção, ele é um destaque dessa seleção brasileira. Então, assim, é um time que se esperava muito, porque, apesar da pouca idade, são jogadores acostumados a decidir nos seus times. O John Kennedy é um craque do Fluminense, o Hendrick é um craque do Palmeiras, o Andrei Santos, apesar de ter saído novo, mas já está jogando na Europa, o Alexander também jogou recorrente no time do Fluminense, que foi campeão da Libertadores. O Gabriel Peck foi peça fundamental do Vasco nessa luta contra o rebaixamento ano passado. Então era um time que se esperava muito, porque não são jogadores juvenis mais. Já são jogadores com status de titular, craque, incontestável dos seus times. E o trabalho não tem dado certo, não tem dado liga. Se a gente tenta puxar no histórico de seleção, parece até a seleção de 2006, que no papel era muito boa e todo mundo olhava e falava, cara, isso aí vai ser 4-0 todo jogo. Eu era pequeno, mas lembro dessas memórias. Verdade. E todo mundo falava, cara, esquece, o Brasil é campeão. Pô, não tem como, Ronaldo, Kaká, Adriano, Robinho e Ronaldinho, e só nome grande, mas aquele time não engrenou e tá parecendo que é isso. A gente espera que nesses próximos 4, 5 meses, até as Olimpíadas, óbvio, se classificar amanhã, a gente espera que esse trabalho continue evoluindo, que o Ramon Dias encontre ali o método interessante para a seleção, para que a gente consiga trazer mais um ouro, que demorou tanto para chegar e no último conseguiu ganhar também. Então, que mantenha essa sequência, né? É isso aí. E você, qual a sua opinião? Comente aí, né, sobre o Vasco, sobre o Campeonato Carioca, sobre a seleção pré-olímpica do Brasil. Quero ver a sua opinião. Deixa seu nome, deixa o nome da sua cidade também para você receber o nosso abraço, como vai receber agora o João Orlando, né? O Juan Pérez, que é de Juazeiro do Norte, no Ceará, o Bruno Alves, o José, lá em Laguna, Santa Catarina, o Norberto, em Blumenau, o Oberdan Alves, José Olívio, em Bom Jesus de Itabapuana, o Kleber Cesana, em Nova Venécia, no Espírito Santo. Quem mais aqui me mandou um abraço para Volta Redonda também. Você que é inscrito, manda o nome da sua cidade, mas manda seu nome também para a gente identificar. O Alencar Braz, né, em Dona Eusébia. Pega seu celular e confere para mim, a cidade de Dona Eusébia fica em qual estado? O Antônio Santos, na Bahia. Ele... Dona Eusébia, Minas Gerais. Minas Gerais, Dona Eusébia? Minas Gerais. Que bacana, então fico feliz demais como mineiro de Formiga. Dona Eusébia, em Minas Gerais, Alencar Braz, obrigado, Alencar. O Mário Jorge Bastos, em Manaus, o Itamar Ribeiro, em Comendador Soares, recebendo o nosso carinho também. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá uma olhadinha aqui, se tiver vermelhinho, porque você não se inscreveu, ou então escapuliu a inscrição, vai lá, clica de novo. A gente está precisando passar de 73 mil inscritos e só você pode me ajudar a fazer isso aí, dando joinha, se inscrevendo também no nosso canal. Vai na palavra todas, no sininho ali, clica também, toda vez que a gente subir um vídeo, você vai receber a nossa notificação. Meu ídolo, obrigado. Eu que agradeço, meu ídolo. Sempre estarei à disposição. Eu sei disso. Isso aqui é parceiro da primeira hora. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Um ótimo carnaval para todos. Aqui do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e o Wellington Campos. Obrigado.
Tchau.